Então, hoje, eu vou pegar um exemplo de teoria de campos em que eu posso ilustrar esses dois conceitos aqui, que é a scale hierarchy, a hierarquia de escala, desacoplamento e simetrias, certo? Espero conseguir botar tudo, essas três coisas aqui na aula de hoje. Então, qual é o toy model? É um toy model. Então, por que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer isso aqui porque isso aí, principalmente essa parte aqui, vai desempenhar um papel importante para a gente construir uma das teorias efetivas, que é a Chiral Perturbation Theory, tá certo? Mas é muito mais geral, tá certo? Do que a aplicação que eu vou fazer. Então, ao invés de fazer diretamente na QCD, fica um pouco obscuro e coisa assim. Então, vamos fazer uma coisa geral primeiro e depois ir para QCD. Então, o toy model é esse aqui. É uma teoria de um campo escalar complexo. Tá. Então, antes que eu me esqueça, a referência que eu estou seguindo aqui é o livro do Burgess. Effective Field Theory. Certo? Livro muito bom, muito didático. Certo? Só que é um calhamaço, um negócio. Ok, então esse aqui é um campo escalar complexo, certo? Em que esse V aqui, V estrela φ, é igual a lambda sobre 4, φ estrela φ, menos nu, quadrado, quadrado. Lambda maior que 0 e nu maior que 0. Tá certo? Então, esse termo aqui é chamado potencial, tá certo? Porque tem um termo quadrático, quando eu levar esse aqui ao quadrado, tem um termo quadrático, mas tem um termo quártico também. Então, eles têm interação, alta interação entre os campos, tá certo? Uma maneira de enxergar isso aqui é um chapéu mexicano, tá certo? Dependendo do valor desse nu quadrado aqui, mas como o nu quadrado é positivo, então é um chapéu mexicano, tá certo? Muito bem. Vamos dar uma olhada para a energia clássica desse sistema. Certo? A energia clássica, quer dizer, a maioria de vocês eu acho que já viu isso aqui, tá certo? A energia clássica é igual d3x π quadrado mais gradiente φ mais v de φ estrela φ. Certo? Quem é o π? Né? Essa é a derivada com relação ao tempo do t. Certo? Aqui na realidade é π estrela φ, onde é que o π é dφ dt. Tá certo? Então essa aqui é a energia clássica correspondente a esta ação aqui. Então, lagrangiana, e essa aqui é a newtoniana clássica. Tá certo? Qual é a configuração de campos aqui que minimiza essa energia aqui, certo? Classicamente. Então, isso aqui é um termo que é positivo, né? Módulo quadrado, isso aqui é positivo, e esse aqui também é positivo. Então, o mínimo aqui possível é quando eu zero, por exemplo, isso aqui, e procuro zeros
desse potencial aqui. Tá certo? Então, o φ mínimo, tá certo? Ele ocorre quando isso aqui é zero. Tá certo? Quando é que isso aqui é zero? Quando isso aqui é igual àquilo lá. Ou seja, quando φ estrela, o φ é igual a nulo. Tá certo? Isso aqui é o jargão, é φ vácuo. Né? O mínimo de energia é o vácuo. Tá certo? Mas tudo isso é clássico. Tá bem? Então, pensando no chapéu mexicano, isso aqui é a parte, é o fundo do chapéu mexicano. Tá certo? Muito bem. Agora, tá certo? Então, esse aqui é essencialmente o que a gente tem da física clássica, e eu estou interessado agora em saber as excitações elementares desse sistema. Tá certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou perturbar em torno do mínimo. Certo? Eu vou mexer com o sistema próximo do mínimo para ver como é que ele reage. Entre outras coisas que eu vou descobrir é, por exemplo, a massa do campo que está aí. Tá certo? Então, eu vou reescrever o φ como um outro campo φ mais nu mais φ. Certo? Então, estou produzindo este campo aqui que vai ser uma flutuação em torno do valor mínimo. Tá certo? Eu vou pegar isso aqui, botar aqui dentro. Tá certo? Então, eu vou, na realidade, botar dentro do S de φ. Então, S de φ. Então, o campo agora, o campo dinâmico, o campo que vai entrar dentro da integral funcional é esse aqui. Tá certo? Então, essa ação em termos do S de φ vai ser igual, tá certo? D4x delta mu φ estrela delta mu φ menos lambda sobre 4 φ estrela φ mais nu φ estrela mais φ quadrado. Tá certo? É só uma continha, é só pegar isso aqui, botar lá, as derivadas aqui dão zero nesse termo aqui, aí você sobrevive aqui, certo? E você chega nessa expressão aqui. Ainda não está muito transparente, certo? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos definir a parte real e a parte imaginária desse campo aqui. Isso é um campo escalar complexo, então ele tem uma parte real e uma parte imaginária. Certo? Muito bem. Então o S de φ, como é que o Antônio faria? Escreveria aqui ou escreveria aqui? Eu acho que aqui, né? Dá para enxergar melhor, né? Seria mais didático aqui. Então ao invés de S de φ agora, fica, né, S de φ real e imaginário. Tá certo? Não vai caber aqui, certo? Eu vou ter que ir lá, porque senão fica muito... Agora, em termos do φ real e do φ da parte real e da parte imaginária, fica mais transparente o espectro, né, da ação. Então, eu tenho, né, então, o S de φ real, φ imaginário, é igual a um S, vou chamar de um F0, que depende do φ real, φ imaginário, mais um S int, que tem as interações de φ real e φ imaginário. Certo? Quem é S0? Esse S0 vai me revelar o que eu quero. Certo?
que é igual D4x aqui eu esqueci de botar a raiz de 2 por conveniência para eu ter a normalização correta da energia cinética. 1/2 d mu φ r menos mr quadrado φ r quadrado mais 1/2 φ menos mi quadrado certo? Então esse é o S0. Então vocês estão vendo aqui de estar com uma cara um pouco mais familiar aqui, tá certo? Tem um termo de massa aqui, energia cinética, é a mesma coisa aqui, tá certo? É claro que o MR e o MI, ele vai ter que ser dado em termos de quem? Do lambda e do nu. Tá? Então vamos para frente um pouquinho, deixa eu só escrever o Sint. O Sint de φr φi d4x lambda nu, é um menos aqui fora, sobre 2 raiz de 2 φr quadrado φi quadrado mais lambda sobre 16 φr quadrado mais φ quadrado. Tá bem? Só áudio, não fiz mais nada aqui. Só substituir lá e fiz a coisa aqui. Agora eu tenho que identificar quem são essas coisas aqui. Quem é o mr quadrado? Mr quadrado é igual a lambda no quadrado. O mi quadrado é 0, certo? E o resto tá bem. Tá bem? Então, pelo menos ao nível clássico aqui, o que eu estou vendo? Eu estou vendo que essa minha teoria original que eu tinha lá, tá certo? É de um campo real com uma massa igual a lambda no quadrado, tá certo? E um outro campo real, né, que é esse φi aqui, cuja massa é 0, tá certo? Então tem uma hierarquia de massas aqui, tá certo? Que independente do valor disso aqui, a razão é infinita. É claro que o seu lambda é pequenininho, está próximo do 0, nós vamos fazer agora a hipótese de que esse número aqui é grande na escala do problema. Tá certo? Então, eu tenho aqui uma teoria com uma massa pesada e uma com massa leve, leve, tão leve que é igual a 0. Tá certo? Então, eu tenho um problema agora aqui com uma hierarquia de escala com relação às massas. Uma massa leve e uma massa pesada. Tá certo? Então, imagina que eu esteja agora interessado em descrever a física a escalas muito baixas de energia. Tá certo? Talvez a gente não precise do campo pesado. Talvez a gente não precise do campo pesado, só do campo leve. Então, o que seria uma estratégia? É integrar sobre o campo pesado e ficar com uma teoria efetiva para o campo leve, já que está caracterizada pelo menos uma das necessidades, que é a hierarquia de massas, que eu tenho que ter uma hierarquia de escala, no caso de energia, que é a massa. Tá certo? Muito bem. Então eu poderia fazer essa conta agora analiticamente. Analiticamente não. Pegar formalmente, pegar a ação de Wilson, integrar sobre o φr
certo? E ver qual é a lagrangiana efetiva que vai aparecer para o φi, tá certo? Mas é mais transparente a gente fazer essa conta no braço. Vai lá, faz a conta, tá certo? Vamos calcular uma amplitude de espalhamento, por exemplo, espalhamento leve, tá certo? E ver na prática que realmente, certo? As contribuições da partícula pesada eu posso mandar embora, ou então expandir, certo? E pegar as correções. Certo? Quer dizer, a física aqui vai ser dominada pelas massas leves, se eu ficar em baixas energias. É exatamente isso que nós vamos fazer no caso da teoria de perturbação quiral, quando eu vou estudar a interação entre os mesons pi, certo? Entre os píons. Porque o píon, né, no mundo em que a massa dos quarks leves é igual a zero, o píon teria massa zero. Tá certo? Então, eles é que são chamados os bósons de Wilson. Então, esse φi aqui seria o bóson de Wilson dessa teoria aqui. E a baixas energias, a física é dominada pela física, né, dos bósons de Wilson. Tudo o resto, certo? Elas entram aonde? Nas constantes efetivas que vão aparecer na minha teoria efetiva. Todos os quarks pesados, toda essa coisa vai entrar nas constantes efetivas que vão aparecer. Certo? Mas isso aqui ainda não é TCD. Isso aqui é um exemplo para mostrar como é que vai aparecer os mesons pi, por exemplo. Tá certo? Muito bem. Então, vamos fazer essa conta. Tá certo? Então, antes de mais nada, agora, para caracterizar, acho que o Antônio faria um quadrinho aqui assim. Né? Vamos mudar aqui. φr, vamos chamar φr de x, vamos chamar de h de x. Φ, h de heavy, de pesado. Tá certo? E φ imaginário de x, vamos chamar isso de L de x. Tá certo? O MR nós vamos chamar de M maiúsculo. E o MI nós vamos chamar de Mzinho, mesmo sabendo que ele é zero, tá certo? Mas assim como na QCD, tá certo? Se a gente botasse um terminho aqui, tá certo? A mais dessa lagrangiana aqui, que é uma coisa que eu não falei ainda, que é sobre a simetria, que é esse problema que tem, que eu vou falar depois. Certo? Então, lembra dos 3 palavras que eu tinha aqui? Simetria é a última. Então, eu vou retomar isso aqui e falar sobre a simetria, que eu posso quebrar a simetria que está aqui, tá certo? E aí essa massa aqui não seria zero. Então, ele seria um pseudo-bóson de Wilson. Tá certo? Então, o píon, ele não é o bóson de Wilson, ele é um pseudo-bóson de Wilson, porque os quarks têm uma pequena massa. E os quarks leves, que são os quarks relevantes para a física quiral. Tá certo? Então, a parte pesada vai desacoplar, né, que vem daí a palavra decoupling, que eu tinha lá, tá? E vai ter uma massinha diferente de zero. Ainda é muito pequena, então a massa do píon ela é muito menor do que a massa dos outros hadrons. Tá certo? Então faz sentido pensar que ele é o pseudo-bóson de Wilson da teoria. Tá certo? Muito bem, e vamos calcular uma amplitude de espalhamento. Amplitude de espalhamento leve. Tá bem? Então o que eu quero fazer? Vou calcular em nível de árvore. Tá certo? Fazer esta conta aqui. Ó. Certo? Entra 2 partículas leves e saem 2 partículas leves. Tá? Então esse é um particular processo. Então, ele vai ter uma contribuição assim, certo? Mas, olhando, aqui está a partícula pesada, mais
E todos os outros ordenamentos possíveis aqui, mais gráficos cruzados. Tá certo? Então, esse aqui é simplesmente o primeiro termo que vem daqui. Tem um Φ4 aqui, ó. Tá? Então aquele termo ali. Agora aqui tem uma propagação, aqui é o campo pesado. Aqui é o leve, 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 leve. Tá certo? Então esse é o nível mais baixo de aproximação que eu posso fazer, tá certo? Que é os diagramas árvore. Esse aqui é essencialmente plástico, tá certo? Esse espalhamento aqui. Agora, é claro que a amplitude de espalhamento tem mais, né, certo? Tem depois contribuições assim, ó. Leve, leve são as contribuições de loop, certo? Mas vamos atacar elas depois. Primeiro vamos fazer isso aqui. Então aqui, esse exercício vai nos dizer uma coisa extremamente importante, tá certo? Que simplesmente essa amplitude de espalhamento vai ser zero. Que é a baixas energias, certo? Que os bósons de Golson não interagem a baixas energias. Tá certo? Mas vamos chegar nesse resultado. Tá bem? Bom, a matriz S desse processo, né, que vocês sabem, P1, provavelmente, P3, P4, e 2π na quarta. Só vou escrever aqui para vocês se lembrarem. P1 mais P2 menos P3 menos P4, certo? E uma amplitude de espalhamento P1, P2, P3, P4. Geral, a matriz S tem mais um aqui, que é quando não acontece nada, então estou só pegando a parte que realmente acontece o espalhamento. Tá certo? Eu não tenho tempo agora de derivar isso aqui para vocês. Eu vou escrever a resposta, tá certo? E hoje de noite vocês estão em casa e fazem o exercício né, é super fácil. Diagrama de árvore, quem é que não sabe, né? Então, A, P1, P2, P3, P4 é igual menos. Muito bem. Então, eu vou ter que reescrever essa Lagrangiana agora, em termos desses campos aqui, para vocês enxergarem o resultado melhor. Tá certo? Então, antes de escrever lá, eu vou dar a Lagrangiana agora, escrita em termos disso aqui. Eu vou abrir todos esses termos aqui. Tá certo? Vou abrir eles e escrever a ação aqui, para vocês enxergarem o resultado lá. Tá certo? Então, a Lagrangiana, em termos do campo leve IH, é T4x, delta mu L, delta mu L. Não tem termo de massa, mas eu vou escrever ele lá, né, dentro do potencial, mesmo sabendo que ele é zero. Delta mu H, delta mu H, menos V de H. A única coisa diferente que estava escrito aqui é que eu mudei de notação e eu vou abrir aquele... Então, quem é o V de LH é igual... É daqui que você vai ler aqueles diagramas. Então, tem um termo de massa, 1/2 de m quadrado, L quadrado, m é zero, estritamente zero. Tá bom? Vamos levar ele. Mais 1/2 de m quadrado, H quadrado, que é o termo de massa do campo pesado, tá certo? Agora aqui que vem somando. Então tem uma constante GL sobre fatorial de 4, que é igual a GL, L4, mais GH sobre fatorial de 4, H4. Então, esse termo aqui, ó, L4, é que dá diretamente esse termo aqui, ó. Certo?
Agora tenho mais o GLH, já vou dizer quem são essas constantes aqui. Sobre 4, L quadrado, H quadrado. Então, esse termo aqui é que vai dar esses gráficos aqui. Certo? Entre dois leves, e isso aqui é o propagador, certo? Que eu preciso de 2H para dar contrarrelógio. É aquele termo lá que vai trazer esse termo aqui. Esses outros eu vou escrever aqui por completeza, certo? A esse nível eles não vão entrar. M barra sobre 2 L quadrado H mais G H barra sobre 3 H3. Então, quem são essas constantes? Né? Quem é o GL sobre fatorial de 4? Nada mais é que o lambda sobre 16, que também é o GH sobre fatorial de 4. Certo? É como se isso aqui fosse uma nova Lagrangiana que foi dada para vocês com constantes completamente arbitrárias. Tipo, o nosso modelo não é arbitrário, é dado por lambda sobre 16. Certo? O GLH é igual sobre 4 é lambda sobre 8. Da onde vem esse termo? Se alguém de vocês anotou lá, vocês devem ter visto lá que tem um termo GLH L quadrado lá, que vem daquele quadrado que tinha lá. É um termo cruzado que tinha lá. Agora tem o M barra sobre 2, que é lambda nu sobre 2 raiz de 2. E o G barra H é lambda nu. Então aqui é o G H sobre fatorial. Tá certo? Então isso aqui já estava lá na Lagrangiana, eu só estou reescrevendo assim, tá certo? Para mostrar. Agora eu vou dar a resposta de quanto vale esta amplitude de espalhamento aqui. Então o primeiro termo aqui já vem direto aqui, certo? Que é simplesmente menos GL. Esse fatorial de 4 vai embora de todas as combinações que eu posso fazer. Então é menos GL, certo? Menos M barra ao quadrado, 1 sobre S menos M quadrado, mais 1 sobre T menos M quadrado, mais 1 sobre U menos M quadrado. Tá certo? Quem é S, T e U? É a combinação do P1, P2, P3 e P4. O S é P1 mais P2 ao quadrado, é a soma dos momentos que entram. Certo? O T é o momento transferido, P1 menos P3. São tudo quadrivetores, certo? Não é trivetor. E o U é o cruzado P1 menos P4. Então essas variáveis aqui, elas têm nomes na teoria do espalhamento, que são as variáveis de mandação. Mas é completamente irrelevante para o nosso caso aqui, o nome desses negócios aqui. Tá certo? Então, todos esses gráficos aqui, ó, tá certo? Estão dados aqui. Termos bem simplesinhos. Vocês estão vendo aqui? Isso aqui é essencialmente o propagador que está aqui, ó. Tá certo? Tá bem? Então, para quem já fez um curso de partículas ou teoria quântica de campos 1, deve ter calculado uma amplitude de espalhamento a nível de árvore, tá certo? Então, é super fácil calcular isso aqui. Então, vocês estão vendo aqui, né, esse M quadrado aqui. Né? Então, essa massa aqui, certo? Ela é infinitamente mais pesada que a massa dessa partícula aqui, tá certo? E eu estou interessado em processos a baixas energias, tá certo?
abaixo as energias, quer dizer, abaixo os momentos. Tá certo? Então, se esses valores aqui, por exemplo, a soma dos momentos são baixos, muito menores que esse, eu vou expandir isso aqui em M. Tá certo? Então eu posso escrever isso aqui como igual a menos GL, certo? Mais M barra quadrado sobre M quadrado, certo? 1 sobre 1 menos S sobre M quadrado, mais 1 menos T sobre M quadrado, mais 1 sobre 1 menos U sobre M quadrado. Tá certo? E agora o que nós vamos fazer? Está na cara que o que eu quero fazer é fazer uma expansão. Então eu vou usar essa formulinha aqui, que é 1 mais, ou 1 menos P quadrado sobre M quadrado. Certo? Isso aqui é igual a 1 mais P quadrado sobre M quadrado, mais assim por diante. É certo? Vou botar outro termo aqui, mais P4 sobre M4, mais ordem de 1 sobre M na 6. Tá? Então, o que eu estou vendo aqui? Se eu estou abaixo, né, se esses números aqui forem pequenos, né, se entrou energia momento muito baixinho, é claro que vai sair energia momento muito baixinho. Então qualquer um deles aqui vai ser pequeno. Tá certo? Então o que eu estou fazendo agora, estou propondo expandir a razão aqui SM em potências. Tá certo? Então o que vai dar isso? Tá certo? Tem que mudar de lado, certo? Então isso aqui vai dar, tem que fazer a continha, tá? Então isso aqui vai dar a amplitude essa é igual a menos GL, agora já estou aproximando ela, GL mais 3 vezes M barra quadrado sobre M quadrado, mais 4 vezes M barra quadrado sobre M quadrado sobre M quadrado, mais ordem de 1 sobre M a 6. Tá certo? Muito bem. Nada, certo? Só peguei, expandi e fiquei com aquilo ali. Então aqui, o M barra é lambda li sobre 2. Certo? E o M, ele é zero, estritamente zero, mas vamos fazer de conta que por enquanto ele não é. Certo? Então a gente está vendo aqui claramente uma expansão em 1 sobre M quadrado. Quando o M é estritamente zero, esse aqui é zero. Né? Agora aqui, né, se a gente substituir o M barra quadrado aqui, tá certo? E usar o GL aqui, lambda, tá certo? Usar que o M quadrado é lambda nu, tá certo? Esse termo aqui cancela aquele ali. Certo? Então, a esse nível aqui de aproximação, ao nível mais baixo, tá certo? Ele, a interação é zero. Então, essa é a primeira lição, tá certo? Que a amplitude de espalhamento entre bósons de Goldstone é zero abaixo das energias. Isso é um resultado geral ou é só, né, com esse cálculo trouxinha aqui de nível de ordem? Não, em todas as ordens você pode provar, tá certo, que a amplitude de espalhamento
de bósons de Bose, a temperatura é zero. A momentos muito baixos, né, é zero. Aqui ele exatamente zero, porque em ordem mais baixa aqui de 1 sobre m², nem dependente do momento é. Tá certo? Porque aqui, quando eu pegar esses outros termos aqui, eu tenho mais termos contribuindo. Tá certo? Então, se eu botar eles lá, tá certo? Mas antes, deixa eu fazer uma outra observação aqui, que só olhando para esse termo aqui, ó, vamos olhar para isso aqui agora. Lição número 1, bósons de Golson não interagem a energia zero. Certo? 2, que é o seguinte, esta amplitude de espalhamento aqui eu posso calcular com uma ação efetiva igual a d4x, vamos ver se vocês concordam, 1/2 delta mu L, delta mu L, mais um certo CL sobre M na quarta, delta mu L, delta mu L, delta nu L, delta nu L, e assim por diante. Tá? Porque se eu for para... aqui, ó, vou escrever esses termos aqui agora, certo? Eu vou abrir, eu só peguei os termos mais baixos lá, mas tem termos que dependem dos momentos aqui, certo? Esse aqui vai vir aqui, 1 mais S sobre M quadrado, mais 1 mais T sobre M quadrado, mais 1 mais e assim por diante. Certo? Tudo isso aqui ainda está aqui, tá certo? Então eu vou escrever o resultado, né, para convencer vocês que eu posso ter isso aqui. Vou apagar aqui e continuar essa conta aqui. Então, A é igual o resultado que eu já tinha, menos... Agora eu vou botar já o valor das constantes, certo? Eu já vou usar o dicionário ali e vou escrever aqui. Menos 3/2 de lambda, mais lambda quadrado nu quadrado sobre 2m quadrado, 3 mais 1 sobre m quadrado, 2 vezes P1, P2, vou botar esse 2 aqui, mais 2 vezes P1, P3, mais menos 2 vezes P1, P2, P1, P3, mais 1 sobre M4. Da onde eu tirei isso aqui? Tirei da expansão aqui, ó. Tá certo? Tem um termo aqui em cima e eu só estou agora abrindo eles. Eu estou dizendo quem é F, T e U, estou botando aqui. E isso aqui dá mais, tem um 4 aqui, P1, P2, P3 quadrado, mais P1, tá lá, P4 quadrado, mais P1, P2 quadrado, mais ordem de 1 sobre M na 6. Então essa é a minha amplitude de espalhamento. Tá certo? Então, o que eu tinha escrito ali em cima é esse termo aqui, ó. Menos 3/2 de lambda. E aqui eu tenho, né, lambda quadrado no quadrado, 2m quadrado. Mas lambda no quadrado é m quadrado. Então, lambda no m quadrado, tem um m quadrado, cancela aqui, 3/3 e vai a zero, que é o meu zero que eu tinha lá. Então, toda a parte
independente do momento aqui, tá certo? É aquela lá que está indo embora. Tá bem? Agora tem esses outros termos aqui. Tá certo? Mas esse termo aqui, ele se cancela também, porque isso aqui é P1, que eu coloco em evidência o quem aqui? Aqui é P4. Então é P3 mais P4 menos P2. Tá certo? Agora, isso aqui é P3 mais P4 menos P2, quem é? É P1, por causa da delta aqui na frente, ó. Tinha uma delta na frente aqui da amplitude de espalhamento, tinha uma delta aqui na frente. P1 mais P2 menos P3 menos P4. Então, P3 mais P4 menos P2 é o P1. Então, isso aqui dá P1 quadrado. Essa combinação aqui. Só que P1 quadrado, o que é isso? É zero. Porque essa partícula tem massa zero. Esse aqui é amplitude de espalhamento. Então, eu estou on shell. Certo? Então, P1 quadrado, né, é M quadrado. Só que M é zero. Então, P1 quadrado é zero. Então, esse negócio aqui é zero. Então, esse termo também não contribui. Tá certo? Agora, esse aqui sim. Esse aqui vai contribuir. Tá certo? Só que para energia zero, esse termo aqui também vai a zero. Tá certo? Mas quando eu estou fora da energia, a energia um pouquinho mais alta, eu vou ter uma contribuição 1 sobre m na 4. Eu não vou ter contribuição 1 sobre m quadrado aqui. Tá certo? E esse termo aqui vai embora. Esse aqui já foi embora, certo? Lambda no quadrado, então eu posso tirar ele aqui. Ficou só lambda sobre 2 aqui. Lambda sobre 2. Certo? Então o termo proporcional a 1 sobre m quadrado cancela. E sobra só 1 sobre m na 4. Tá bem? Então, eu tenho um termo constante, né, que cancelou. Certo? E um termo de 1 sobre m quadrado foi embora e sobrou um termo 1 sobre m4. A afirmativa é que eu posso agora reobter aquele resultado que está aqui, ó. Certo? Então, qual é o resultado? É esse aqui. 4 sobre m mais 4 vezes isso aqui, vezes esses termos aqui. Se eu recalcular a amplitude de espalhamento agora, certo? O que eu vou fazer? Eu vou substituir esses gráficos aqui, né? O que isso aqui está dizendo? Que essa lagrangiana agora só envolve os graus de liberdade leve. Certo? Eu estou dizendo toda aquela lagrangiana enorme que eu tinha aqui em termos do H, certo? Eu posso reobter exatamente o mesmo resultado com uma lagrangiana que envolve só o L. Que eu estou dizendo o quê? Que eu estou substituindo tudo isso aqui por um diagrama assim, ó. Só coisa leve. E essa constante aqui é C1 sobre CL sobre M na 4. Como é que eu sei que é derivativa? Como é que eu sei que é por derivadas? Eu sei porque é derivada porque isso aqui só depende dos momentos. P1, agora vocês têm que pensar assim, eu faço uma transformada de Fourier no campo, quando eu derivo com L, aqui vai vir um P1, por exemplo. Aqui vai vir um P2. Então P1, P2, e aqui, por exemplo, P3, P1, P2 de novo, e todos os misturados. Então, quando eu tenho derivadas aqui no resultado, quando eu tenho momentos aqui, é porque eles vêm de uma derivada. Tá certo? Então, essa é a segunda lição, certo? Que os bósons de Goldstone, eles interagem derivativamente.
Certo? Não tem termo polinomial. É claro que eu fiz esse exemplo aqui, nesse gráfico muito simples aqui, mas isso é uma coisa geral, tá certo? Que é dado só pela simetria que está por trás aqui, que nós vamos, talvez mais tarde na aula, chegar a essa conclusão também. Tá certo? Que bósons de Wilson interagem derivativamente. E porque eles como eles interagem derivativamente, está claro aqui que quando a energia vai a zero, eles não interagem entre si. Porque é derivada, dá momento, só que o momento não vai a zero, então não interage. Tá certo? Então essa é a outra lição. Bósons de Wilson, estritamente, as interações entre eles são derivativas. Os mesons π vão ter termos derivativos? Sim, vão ter termos derivativos, mas vão ter polinomiais também. Por quê? Porque a simetria não é exata. Eu não convenci vocês ainda que tem uma simetria aqui. Eu nem falei que simetria é essa. Tá certo? Então, mais um pouquinho eu vou chegar lá e daí tentar convencer vocês sobre que isso é um resultado geral. Tá bem? Perguntas? Alguma coisa que não ficou clara aqui? Eu não acredito que está claro. É simples, tá certo? Muito bem. Pessoal, eu tenho uma pergunta. Sim. Então, você tem interações derivativas, um artigo famoso do Cooper mostrando que quando você faz expansão perturbativa, você tem singularidade essencial. Mas singularidade essencial em quê? Na expansão perturbativa, você faz essa série perturbativa. Se é perturbativa não pode ter singularidade essencial, certo? Porque é tudo... Não. Eu não sei qual é a singularidade que você está falando. Você não pode ter interações derivadas, e isso impede até uma coisa perturbativa. Tem um exemplo aqui que eu estou te mostrando. Então, o que está errado aqui? Onde é que eu fiz um erro aqui? Não, você não está errado. Eu queria saber o que isso tem a ver. Provavelmente o que você está me dizendo não é precisamente isso que você está me dizendo. Deve ter algum detalhe aí que eu não sei o que é. Eu não sei o que é. Tá certo? Então, singularidade em quê? Goldstone, né? Isso são os Goldstone. São os bósons de Wilson. Eles não existem sozinhos. Não, Meson π, o César Lattes viu, né? Não. Não, o que ele está falando? Hã? Tá bom, esquece. Não, tá certo. São partículas compostas, né? E esse é um negócio que... Né? Só que a estrutura, aí que tá. Esse é um negócio da teoria efetiva. Tá certo? Que, tudo bem, o meson π é uma partícula composta. Tá certo? Mas, para interações de baixíssimas energias, a parte interna é completamente irrelevante. A gente não enxerga e por isso que a gente consegue escrever uma teoria efetiva em termos em termos hadrônicos, por exemplo. Tá certo? Então isso é uma coisa, né? Então como teoria efetiva tem que ver exatamente o que é que você está falando. Tá certo? Se é uma singularidade essencial em quê? Na energia, no acoplamento? No acoplamento. Sim, o resultado do Cooper de um PRD de, sei lá... Até já que você trouxe esse assunto, por favor, prepare o artigo e amanhã, como lição, você apresenta aqui. Mas deixa eu ver se eu entendi isso, professor. Porque o senhor falou dos bósons de Wilson, que não são bósons de Wilson genuínos no sentido da simetria dos pios ser perfeito. Não, eu estava preocupado com
expansão perturbativa e acoplabilidade. Entendi, mas sobre E aí, essa aí apareceu. Não, vem cá. Você não está querendo dizer o seguinte: se você tem uma teoria, tá certo? Vamos pegar o caso da própria QCD. Você tem a teoria que são quarks e gluons. É impossível de você obter os bósons de Goldstone perturbativamente, porque tem uma singularidade essencial entre as interações entre os quarks e gluons. Então você não consegue produzir bósons de Goldstone perturbativamente. Não sei se é isso que você está falando. Pega o modelo de Nambu-Dionne-Lazino, por exemplo. Pega o modelo de Nambu-Dionne-Lazino, que é uma coisa muito mais simples. Os quarks vão gerar massa, tá certo? Esse mecanismo de geração de massa, tá certo? É um processo não perturbativo. Você não consegue gerar massa perturbativamente. E aí você olha para a expressão e tem uma singularidade essencial na constante de acoplamento. Pode ser isso, tá certo? E aí você só obtém os bósons de Goldstone não perturbativamente, tá certo? Agora, uma vez obtido eles, aí você pode fazer a teoria perturbativa. Eu acho que é isso. Você está inventando outro vácuo lá. Você está violando os tom von Neumann e aí gerando uma outra estrutura. Whatever, certo? Mas... Muito bem. Tá certo? Baixa a poeira um pouco. Alguma pergunta do que foi feito aqui? É muito simples, certo, o que foi feito. Eu peguei uma lagrangiana, tá certo? Olhei as estações elementares do sistema e descobri que tem uma partícula de massa zero e uma partícula com massa diferente de zero. Aí eu fui estudar a interação entre as partículas de massa zero, tá certo? Eu descobri, por exemplo, que elas não interagem a baixas energias. Eu acho que é um resultado não trivial. Porque tem outras teorias que têm partículas de massa zero e elas interagem. Fóton interage. Tá certo? Então, esse é um resultado não trivial. Muito bem. Agora então vamos falar sobre simetrias. Tá certo? Eu não tinha falado ainda, que agora é que vai ficar um negócio um pouco mais interessante. Que é um outro resultado agora, que é como é que... Certo? Então, primeiro eu vou dizer o resultado. Essa lagrangiana inicial que eu escrevi, ela tem uma simetria. E como vocês vão ver, ela é realizada linearmente ou homogênea. A simetria é realizada de maneira homogênea. Tá certo? A pergunta é, essa simetria, como é que ela é realizada ao nível dos bósons de Goldstone? Ela não é realizada do mesmo jeito. Ela é realizada não linearmente. E toda vez que ela é realizada não linearmente, eu tenho que ter interações derivativas. Então esse é o resultado. Tá certo? Então vamos lá. É muito fácil. Então, lembram da lagrangiana que eu tinha? Só envolvia termos assim, ó. Delta mu φ estrela, d mu φ, menos um potencial φ estrela φ. Certo? Isso aqui tem essa simetria aqui, E na I, ômega φ. Ômega é um número real. Tá certo? Então vocês estão vendo que essa lagrangiana aqui, tá certo? Ela é invariante sobre essa transformação, certo? Porque aqui vai entrar o quê? E na menos I ômega. Essa derivada aqui não vai pegar aqui, porque isso é um número, é uma constante. E esse aqui é E na I ômega. Então E na menos I, E na I é 1, e esse termo é invariante. E esse aqui também é invariante. Tá certo? Então essa lagrangiana tem uma invariância, né? É a transformação de fase. Tá certo? Em termos dos φ real e φ imaginário que eu tinha antes, tá certo? Isso aqui se transforma, essa transformação aqui é cosseno de ômega, menos I, menos seno ômega,
seno ômega, cosseno ômega, φ R, φ I. Certo? Muito bem. Tá bem? É a mesma coisa, só que eu vou abrir agora aqui nas componentes R e I. Tem uma continha para ser feita aqui, tá certo? Eu tenho que pegar aqui o φR, expandir aqui em seno e cosseno, tá certo? E comparar a parte real e a parte imaginária, você tem essa transformação aqui, tá certo? A pergunta é, o φ vácuo, que era nu, tá certo? Como é que ele em princípio vai se transformar? É φ vácuo, certo? Vai para E na I ômega φ vácuo, que é igual a E na I ômega nu, que é igual cosseno ômega mais I seno ômega φ vácuo, que é nu, certo? Ou seja, φ real nu, né? Φ real do vácuo, né? Cosseno de ômega, e φ imaginário nu seno ômega. Tá certo? Então deixa esse aqui de molho. Então essa é a simetria. Agora, você sabe que toda vez que eu tenho uma simetria na minha hamiltoniana ou lagrangiana, eu tenho uma corrente conservada. Tá certo? E é dada pela corrente de Noether. J mu de x é igual. E, neste caso aqui, φ estrela, delta mu φ, menos φ de mu φ estrela. Certo? A integral da componente zero me dá a carga. Carga é igual a integral de d3x sobre o volume J0. Certo? Então, eu tenho uma simetria, eu tenho uma corrente conservada igual a zero. Onde é que o J mu é dado por isso? A integral do J0 me dá a carga, cuja característica é dq dt, a carga é conservada. Muito bem. Então isso aqui vocês, né? Dá para saber. Isso aí é simetria da translação, me dá a conservação do momento e coisa assim, e tem o equivalente aqui na teoria de campos. Muito bem. Agora qual é? Isso aqui tudo a nível clássico, certo? Qual é o papel dessa carga aqui na quantização agora? Certo? Quando eu vou lá pro... o que significa quantizar os campos agora? O que significa quantizar? É botar chapéu em cima dos φs, certo? Então isso é quantizar, é tornar esses φs aqui agora são operadores no espaço de Hilbert. Tá certo? E qual é o papel da carga? É o gerador da simetria lá no espaço de Hilbert. Então esse Q também, como eu botei chapéu em cima dos φ, eu vou botar um chapéu em cima do Q, e ele é o gerador da simetria lá no espaço de Hilbert. Tá certo? É que nem pega aí o momento, ou o operador momento angular, tá certo? Você tem invariância rotacional ou você tem momento angular clássico conservado. Qual é o papel dele na mecânica quântica? É o gerador das rotações no espaço de Hilbert. É ele que vai girar os estados, que vai entrar nos operadores, esse tipo de coisa. Então, a carga conservada é o gerador no espaço de Hilbert. Certo? Muito bem. Então, eu vou chamar, na quantização, tá certo? Quando eu vou fazer a quantização, eu tenho um operador U, que é E na I ômega Q.
Esse Q aqui é esse Q aqui, só que com um chapéu em cima. Certo? Você sabe a importância de usar chapéu. Uma característica é que dagger é igual a Q. Certo? E, então, o dagger, identidade, certo? Muito bem. Então, vamos, já que ele gera essa simetria, tá certo? Que simetria? De pegar os campos e transformar eles por uma fase, tá certo? Só que lá no espaço de Hilbert ele vai atuar com E na I ômega Q, E na menos I ômega Q. Tá certo? Muito bem. Então vamos pegar um estado de espaço de Hilbert. Por exemplo, o estado de uma partícula. Mas qualquer estado. Posso pegar, estou lá no espaço de Hilbert agora dessa minha teoria. Tá certo? Vou pegar um estado de partícula. Tá certo? Que eu quero mostrar um resultado para você. Tá certo? Mas vamos pegar um estado genérico, psi, certo? E ele vai ser transformado, né? Eu estou fazendo a seguinte pergunta agora. Sobre esta simetria que essa lagrangiana tem, o que acontece nos estados físicos da minha teoria? Tá certo? Já que ele é o gerador, ele vai ter que atuar como U vezes psi. Tá certo? O hamiltoniano em particular, ele também vai mudar, certo? U, em princípio, certo? U, sendo um operador, vai mudar assim, dagger, tá certo? Se a simetria está na lagrangiana, vai estar na hamiltoniana também. Então isso aqui é H. Agora eu estou falando do operador hamiltoniano. Então isso aqui, né, eu passo aqui do outro lado, usando essa expressão aqui, né, passa ele para cá, então me dá que o comutador de H com U é 0. Então a invariância do operador hamiltoniano no espaço de Hilbert, sob essa transformação, certo, se realiza com esse computador aqui. Tá certo? Que fecha com essa equação aqui também, certo? Por quê? Porque a equação de Heisenberg por um operador é dq dt igual a hq. Né? Ora, se isso aqui era zero na física clássica, eu espero que na física quântica aqui também, se a simetria for preservada, seja zero também. Então, isso aqui é consistente com dq dt igual a so far so good. Tá certo? Muito bem. Agora que vem o resultado que eu quero mostrar. Vamos pegar aqui a evolução temporal desse estado. O operador evolução temporal de um sistema de um instante t0 para t é e na menos i h t menos t0. Não sei se vocês notaram, mas eu não avisei que estou usando h cortado igual a 1, mas eu acho que vocês viram, né, que h cortado é 1. Tá? Não tem h cortado aqui, está cheio de h cortado por aí. Muito bem. E o psi de t, o psi no instante t, né? Se ele estava no instante t0 no psi de t0, vai ser evoluído por e na menos i h t menos t0. Tá certo? E que, né? Que com h é igual a 0, então Q e U é igual a 0. Bem? Muito bem. Então, suponhamos que
separei um estado, tá certo? Psi T0 é preparado para com carga Q0. Q. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que Q psi T0 Q psi T0. Tá? A pergunta é, qual é, se eu evoluir esse estado aqui agora, do tempo T0 para o tempo T, qual é a carga que esse estado vai ter? Nossa, a carga conservada tem que ter o mesmo. E como é que eu vejo isso? É muito fácil. Psi de T, né? Q psi de T é igual Q I menos I T menos T0 H psi de T0. Esse que passa por cima desse aqui, tá certo? Então vai bater aqui, batendo aqui dá Q por igual aqui, Q vem para cá e isso aqui ficou Q psi de T. Muito bem, então isso aqui é a conservação da carga visto ao nível dos estados. Tá certo? Simplesmente confirma dq dt igual a zero. So far so good. Agora, vamos pegar dois estados vamos pegar um estado psi2 que é obtido de um estado psi1, certo? Através dessa transformação de simetria, certo? Qual é a característica desse psi1 e psi2? Que eles são autoestados do Hamiltoniano. Onde é que o I é 1 e 2. Então eu estou com dois estados, os dois são autoestados do Hamiltoniano. Quer dizer, eles têm, por exemplo, raiz quadrada de P quadrado mais M quadrado, certo? Partícula livre, por exemplo, seria isso. Mas em geral tem uma certa energia E, tá certo? Esse estado é dado por aquilo ali. Mas qual é que quem é psi1 e psi2 estão relacionados por essa transformação de simetria, tá certo? Então, por causa de H e U ser igual a zero, né? Tem que cuidar com esses U's aqui, tá? Esse U aqui é desenhado. Certo? Esse aqui é o U da transformação. Certo? Então eu tenho. Então eu vou botar o H aqui agora. Então, H psi2 é igual a I psi2 vezes E2 psi2 é H psi2 que é igual a H. Qual é a característica do psi2? Ele vem do psi1. Mas H e U como mas psi1 é autoestado de certo? Então, E2
G1, se 2 é igual a 0. Certo? Então, para um estado diferente de 0, eu tenho que concluir que E2 é igual a 0. E aqui tem um problema. Problema com quem? Com os dados experimentais. Tem um monte de teórico aí, não liga para o estado experimental. Mas qual é o problema? Então, deixa eu dar o problema no contexto da QCD. Eu tenho, por exemplo, o próton. Tá certo? Então, o próton, eu vou fazer uma transformação de simetria sobre ele, que está associado a uma simetria da hamiltoniana, da lagrangiana, que descreve ele. Tá certo? Fazendo a transformação de simetria sobre o próton, tá certo? Ele vai me dar uma outra partícula. Vai dar uma outra partícula. Qual é a característica dessa outra partícula? Bom, ela é diferente. Por quê? Porque ela está agora num outro setor, uma outra simetria. Tá certo? Então ela é uma partícula, em princípio, diferente. Tá certo? Os números quânticos diferentes, porque na hora que eu ponho U vezes psi, os números quânticos dessa partícula e dessa aqui, elas mudam. Por exemplo, isso aqui pode mudar a paridade da partícula, ou coisas assim. Tá certo? Então o que acontece? Tá certo? Se isso aqui for realmente uma simetria ao nível dos estados, tá certo? Eu teria que ter um outro próton, por exemplo, certo? Com a mesma massa, tá certo? Só que com uma simetria diferente, tá certo? E isso não existe experimentalmente, tá certo? Voltando ao nosso exemplo, então. Eu tenho aqui uma partícula, tá certo? Partícula 2, que vem da partícula 1 com uma transformação de simetria. Então essa aqui tem que ser diferente dessa, senão seria a identidade aqui. Tá certo? Então, se isso aqui tem, por exemplo, uma massa bem definida, isso aqui também tem uma massa bem definida, e isso aqui que tá dizendo. Tá certo? Só essas duas partículas diferentes, ela tem que ter a mesma massa. Pô, se tem a mesma massa, por que sabe que elas são diferentes? Porque os números quânticos delas são diferentes, porque senão aqui seria identidade. Tá certo? Só que isso, em geral, não existe. Tá certo? No caso da QCD. Não tem um próton que é um outro próton que só tem, por exemplo, a paridade diferente. Onde é que furou aqui o negócio? Certo? Eu tenho a simetria na hamiltoniana, mas experimentalmente ela não se reflete no espectro. Tá certo? Aonde é que fura o negócio aqui? Essa conta que eu fiz aqui, eu fiz muito rápida. Tem uma hipótese aqui por trás, tá certo? Que a gente passou por cima, intencionalmente, é claro, certo? Para tornar a coisa mais dramática. Que é a seguinte: ao fazer esta conta aqui, a gente supôs que o vácuo tem a simetria. Tá certo? Então vamos fazer essa conta de novo, agora direitinho. Quantos minutos eu tenho ainda? Você tem 15 minutos. Tá. Tá certo? Então, vocês entenderam qual é que está dizendo o seguinte: eu tenho uma lagrangiana ou uma hamiltoniana que eu tenho uma certa simetria, tá certo? Então, em geral, essa simetria ela pode se refletir no espectro da teoria, certo? HH, esse aqui me dá o espectro, por exemplo, de energia dessa teoria.
Então, em geral, é assim que a gente está acostumado também no átomo hidrogênio, por exemplo. O átomo hidrogênio, né, pelo menos na aproximação que vocês usam, né, H igual a P quadrado sobre 2M menos E quadrado sobre R, né, isso aqui tem uma simetria de rotação. Né, H, o operador H, comuta com o momento angular orbital, igual a zero. Tá certo? Então, tem que ter degenerescência no espectro, por causa disso aqui, tá vendo? Isso aqui vai ter um espectro, o H tem um espectro, tá certo? Só que alguns desses níveis aqui, eles vão ser degenerados. Porque esse é o resultado que a gente obteve. Esses níveis aqui têm que ser degenerados. Vocês viram isso em algum lugar? Viram? Porque quando vocês têm aqui, vocês veem que aqui tem estados, por exemplo, com LZ diferente de zero. ML igual a, por exemplo, esse aqui é o L igual a 1, esse aqui é o L igual a 0. Tem o L igual a, o ML igual a 1, menos 1 e o 0. Tá certo? Todos eles têm a mesma energia. Certo? Então a simetria no hamiltoniano se reflete no espectro, que é esse resultado aqui. E lá no átomo hidrogênio vocês viram isso acontecendo desse jeito aqui. Tá vendo? Como é que quebra isso aqui? Como é que abre esses níveis? Bota um campo magnético. Botou um campo magnético, isso aqui não vale mais, porque agora você violou a simetria, então não vai ter essa simetria no espectro, mas daí o hamiltoniano não é. Aqui eu estou com um problema, tá certo? Que tem a simetria, eu não fiz nada, eu não quebrei a simetria, tá certo? Eu cheguei a essa coisa aqui que está tudo bem. É assim que acontece no... O problema é que não acontece experimentalmente. Pelo menos na QCD. Não quer dizer que sempre não vai ser obedecido experimentalmente. Estou dizendo que no caso da QCD, isso aqui, na QCD, isso aqui, né, não acontece. Evidências experimentais mostram que eu tenho um próton, tá certo? Com uma paridade positiva, por exemplo, e o próximo, que seria o vizinho, né, que seria como se fosse um próton, tudo igual, só muda a paridade, a massa dele está aqui em cima. Está longe de ser degenerado. Tá certo? Então, o jargão aqui é o seguinte: eu tenho a simetria ao nível do lagrangiano, ou da hamiltoniana, mas eu não tenho a simetria no espectro. E isso que se chama de quebra espontânea de simetria. E essa quebra espontânea de simetria é que é responsável por os bósons de Wilson, tá certo? Que vão aparecer, tá certo? Meio que restaurando a simetria. Então, isso significa que o vácuo, que o estado de mais baixa energia, não tem a simetria do hamiltoniano. No átomo hidrogênio, o vácuo, ou seja, o estado de mais baixa energia, que é E na menos R sobre A0, isso aqui é esfericamente simétrico. O vácuo é esfericamente simétrico. Tá certo? Então, a simetria se reflete no espectro em que o estado fundamental não é degenerado. Tá? Ele tem a simetria do hamiltoniano. Experimentalmente, pelo menos na QCD, isso não se realiza. Não é assim. Tá certo? Então, onde é que furou? O que eu fiz de errado aqui? Certo? Toda a manipulação aqui que eu fiz aparentemente está correta. Not quite. Por quê? Porque eu fiz ela muito rápida e escondi uma coisa aqui de vocês. Que é o seguinte. Então vamos ser um pouquinho mais explícitos agora, né? E vamos pegar aqui um estado de uma partícula. Vamos ser bem específicos agora. Um estado de uma partícula com momento P. Certo? Então é o seguinte, o meu psi aqui agora, certo? O psi que eu estou falando aqui, ó, é um estado que é um operador de criação, A adega P1, atuando no vácuo. Tá certo? Agora é um estado bem específico que eu estou falando, que eu quero mostrar aqui onde é que eu fui muito rápido aqui. Tá certo? Então vamos lá.
Então vou fazer essa transformação sobre esse psi, uma transformação de simetria sobre esse psi. Tá certo? Então vou fazer o seguinte, U atuando no A dagger de P, 0. Então isso aqui, em princípio, vai me dar uma outra partícula. Tá certo? Só que agora eu estou dizendo que partícula é essa, é o operador de criação com o momento P aqui que eu trouxe para cá. Certo? Então, isso aqui eu posso escrever assim. U A dagger de P. Eu vou desencostar esse estado aqui um pouquinho, botar ele aqui. E vou multiplicar por 1 aqui. Tá certo? Só que o 1 eu vou botar, como diz os cariocas, esperto, né? Que é U dagger, U. Isso aqui é identidade, certo? Muito bem. Isso aqui vai me dar, então, digamos, uma outra partícula, a linha dagger de P. Certo? E aqui, eu disse que isso aqui é o vácuo, então isso aqui me dá o psi2, por exemplo. Se isso aqui é o psi1, certo? Esse aqui é o meu psi1, esse aqui seria o meu psi2, porque tem um novo operador de criação aqui, atuando no vácuo, ali aqui. Desde que isto aqui é, na realidade, o vácuo. Certo? Eu estou supondo certo? Se isso for verdade, isto aqui é verdade. Tá certo? Se o estado fundamental tem assimetria, o que significa que o estado tem assimetria? Que ele não se transforma, ele é o mesmo. Certo? Então ele não se transforma, tem assimetria, então significa que ele satisfaz isso aqui. Tá certo? Ou seja, isso aqui é E na I ômega Q, quando no 0. Se eu imaginar que esse ômega é pequenininho, 1, que é o vácuo, menos I ômega Q atuando no vácuo. Tá certo? Então, vocês estão vendo aqui, se isso aqui for verdade, isso aqui tem que ser 0. Que o vácuo tem que ser 0. Se isso for verdade, essa prova aqui está correta e não tem problema nenhum. Tá certo? Então eu tenho aqui a simetria realizada no espectro. O diabo é que experimentalmente não é assim que acontece, pelo menos no caso aqui você vê. Tá certo? Não é assim, não tem 2 prótons lá que só diferem dos números quânticos, por exemplo, intrínsecos. Tá certo? Então onde é que está o erro? Está em supor isso aqui. Isso aqui não é verdade. Isso aqui não é verdade. Tá certo? O vácuo não é invariante sobre essa transformação. Tá bem? É como se no átomo de hidrogênio ele não fosse esfericamente simétrico. Tá certo? Que o átomo de hidrogênio no estado fundamental ele não é esfericamente simétrico. É como se ele fosse uma coisa que quebre a simetria. Tá certo? Tem um exemplo assim, que a gente mais palpável, que a gente possa entender? Tem. Que é o modelo de Ising. Oi? Pergunta? Acho que eu entendi. Acho que eu entendi os pontos da coisa. De um lado, é o sem erro que vale, do outro tem um ponto exemplo. Então, onde na premissa está errado? Aqui, quando eu passei, eu fiz muito rápido aqui, dizendo, tá certo? Quando eu fiz aqui a transposição, quem é esse psi aqui? Esse é um estado. Como é que eu obtenho estados em teoria quântica de campos? Os estados em geral são, eu tenho que ter o meu estado de vácuo e atuar com ele, que se chama de uma configuração de campos, um interpolator, alguma coisa assim. Aqui uma coisa simples que eu fiz foi só um operador de criação. Então esse aqui eu te dei um exemplo
de Psi1 e Psi2. Tá certo? Então, aqui eu fui, olha, cuidado aqui agora. Agora você tem que me dizer quem é o Psi. Aqui eu dei um exemplo bem simplesinho aqui. Porque daí, nesta passagem que eu fiz aqui, aqui eu não prestei atenção que aqui tem vácuo. Aqui, que isso aqui é o resultado do vácuo sendo excitado. Então a falha aqui nesse caso é que o H na real não comuta com U, porque o vácuo... Não, o H comuta aqui, tá certo? Mas, aqui, quando eu vim aqui com U, aqui por cima, aqui ó, este U aqui, aqui ó, esta hipótese aqui tem que tomar cuidado. Aqui que você tem que tomar cuidado, porque aqui tem vácuo. Tá certo? Então, quando fizer essa conta aqui, ó, quando eu vim para cá, olha aqui, ó. Eu estou dizendo que é um novo estado, desde que o vácuo não se transforme. Que esse aqui seja o problema. Aí esse aqui é o Psi2, tá vendo? Senão o Psi2 tem que carregar isso aqui junto, ó. É como se você fosse girar o vácuo também. E agora eu vou te dar um exemplo que você não consegue fazer isso. Que isso requer energia infinita. Você imagina, eu tenho agora o que? 15, agora tem 12 minutos, não é uma coisa assim? O que é o modelo de Ising? O modelo de Ising é um modelo, tá certo? Para, vamos chamar isso de spins, não são spins, né? Mas são quantidades clássicas, só tem dois valores, ou para cima ou para baixo. Tá certo? Então, eles interagem entre os primeiros vizinhos, vamos chamar eles de SI, SJ, e eles só interagem entre si. Tá certo? E tem uma interação entre eles aqui que favorece interações paralelas. Tá certo? Então, quando a temperatura é muito alta, tá certo? Temperatura alta é entropia muito grande. Então, em geral, a entropia ganha da energia. Tá certo? Porque você quer minimizar a energia livre. Estou falando de termodinâmica agora, esqueci de avisar. Estou falando de termodinâmica agora. Que a quantidade que você vai minimizar é a energia menos TS. Então tem uma briga entre energia, que quer fazer o quê? Alinhar esses spins. A energia gosta de alinhar para quê? Para minimizar a energia. Se todos eles estão assim, é o melhor dos mundos, porque baixa a energia. Só que tem entropia. Da onde vem a entropia? Vem da temperatura. Então a temperatura chacoalha. E pode ganhar das ligações entre eles aqui. Ganha da força. Então a temperatura muito alta, né, esse negócio aqui é um estado assim, uns para cima, outros para baixo, e assim por diante. Tá certo? À medida que eu vou baixando a temperatura, eu tenho menos competição entre a energia e aquele termo lá. Tá bem? Então, chega uma certa hora que o sistema pode, por exemplo, todos eles para cima, porque a energia ganhou. Certo? Então, o jargão aqui, que eu tenho aqui, a magnetização, que é a soma de todos os spins sobre tudo isso aqui. Tá certo? Então, eu tenho uma certa, esse aqui é o eixo da temperatura, eu tenho uma temperatura crítica, acima da temperatura crítica, a soma de todos os spins aqui dá zero. Esse é mais um, esse é menos um, mais um, mas agora vai indo, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 6. Pronto, deu zero, tá vendo? Então é zero. A magnetização é zero, tá certo? Agora, abaixo de uma certa temperatura, o que acontece? Certo? Esse termo aqui perde força, e aí este aqui vira esse aqui vira o outro, e quando vê, mesmo que a temperatura não seja zero, ele já começa a magnetizar, e eventualmente eu tenho isso aqui.
certo? O que isto aqui tem a ver com tudo isso que nós estamos falando? Que esta hamiltoniana aqui, esqueci de botar o H aqui, H, essa aqui é a hamiltoniana, ela tem uma simetria. Qual é a simetria? Entre eu trocar para cima e para baixo, certo? Se eu boto aqui menos S, aqui menos S, isso aqui não muda. Então, se eu trocar o spin para cima por spin para baixo, essa aqui tem uma simetria, certo? Que simetria é essa? A famosa simetria Z, né? 2 dessa coisa aqui, tá certo? Aqui, então o que está acontecendo? Aqui a simetria, neste estado aqui, ela está preservada, porque se eu trocar esse aqui para baixo, eu vou ter um outro aqui adiante que eu trocando também compensa aquele lá. Se eu trocar tudo, né, bota esses aqui para cima e esses aqui tudo aqui para baixo, esse negócio aqui fica a mesma, fica igual, é o mesmo estado. Então ele é realizado no espectro. Mas, para uma temperatura mais baixa, a simetria do estado de mais baixa energia não é aquela simetria lá. Por quê? Porque não tem aqui, se eu trocar aqui, ó, não tem outro aqui para compensar o coisa. Aí você diz, não, mas troca todos eles. Vai lá e todos eles, aí você vai obter assim a energia é a mesma. Você não consegue, porque você precisa de energia infinita para dobrar todos eles. Porque esse aqui é um sistema infinito, certo? Eu já tomei o limite termodinâmico. Então, eu não consigo. Então, uma vez que ele está aqui, ele não sai mais para essa temperatura. Então, aqui o estado de mínima energia livre, certo? Quebrou a simetria da minha interação básica. Tá certo? Então, o estado de mínima energia não tem a simetria da minha interação. Tá certo? E que deu os bósons de Wilson? Que é toda a simetria quebrada espontaneamente, tem que ter um bóson de Wilson. Onde é que eles estão? Eles estão aqui, ó. Se mexe isso aqui um pouquinho para a direita, certo? O que vai acontecer? Eles ainda estão interagindo entre si, porque isso aqui ainda está valendo, tá certo? Esse aqui vai empurrar esse aqui para lá, esse vai empurrar para cá, e eu solto esse negócio. O que acontece? Eu tenho uma onda aqui, uma onda de spin aqui nessa cadeia. Só que ela tem comprimento de onda infinita, frequência zero, então esse aqui é partícula de massa zero, tá certo? Então os bósons de Wilson são essas excitações que não custam energia nenhuma para produzir elas aqui, massa zero, tá certo? Então essa é a analogia, né, de o que está acontecendo na teoria quântica de campos lá, tá certo? Que eu tenho o meu estado de mais baixa energia, não tem a simetria da minha Lagrangiana. Como consequência disso, eu vou ter excitações de massa zero. Esse é o teorema de Goldstone. Aquele modelo que eu mostrei lá é o que realiza na prática isso que eu estou falando. Tá certo? O que aconteceu? Você está com o chapéu mexicano aqui, tá certo? E a gente viu que esse negócio aqui tem um mínimo. Aonde? Bem na aba embaixo. Aí eu disse, vamos investigar as excitações desse bicho aqui agora. O que eu fiz? Vamos pegar um nu aqui. Então, se isso aqui tá os eixos aqui, tá certo? Já meu tempo já foi para o espaço, certo? Então, eu peguei um nu aqui no eixo real, tá certo? E eu fiz as estações aqui e eu descobri aqui a estação, só que um tem massa zero e o outro tem massa grande, massa M. Tá certo? Então, na hora que eu estou aqui, tá certo? É como se eu tivesse cristalizado, é que nem isso aqui, ó. Eu escolhi este aqui. Certo? Mas por que eu não posso agora inverter, trazer este aqui para cá? Porque tem energia infinita aqui, porque vocês têm que agora imaginar o espaço. Certo? Então, mesmo que numa certa região eu quero tirar do nu para vir para o nulinha, tá certo? Ele tem que vencer uma barreira aqui.
Só que é uma barreira sobre o volume infinito, do espaço agora. Espaço real aqui. Isso custa energia infinita para fazer, e eu não consigo tirar ele mais daqui, desse estado aqui. Você tem que imaginar agora que eu tenho aqui, então está tudo no nu aqui. Certo? Então eu vou dizer, não, mas eu vou fazer aqui, fazer uma transformação no nu e tirar ele um pouquinho aqui. Mas cada pedacinho desse vai custar energia. Como eu tenho volume infinito, vai custar energia infinita para transformar tudo isso aqui agora num nulinha, por exemplo. E eu não consigo. Falta energia. Quer dizer, eu não tenho essa energia disponível no universo para fazer isso. Então, na hora que ele está no mínimo, ele não sai mais. Acabou. Que nem aqui. Tá certo? Eu tenho que parar, né? Amanhã eu continuo. Então, o que vai vir agora? O que vai vir agora é me perguntar, mas como é que é essa transformação de simetria lá realizada nessas partículas de massa zero? Não vai ser pegar e multiplicar por E na imã. Isso aqui está errado. Não vai ser assim. A transformação dos campos de Wilson não satisfaz isso aqui. A transformação é não linear. Pelo fato de ser não linear, implica em interações derivativas. E quando eu for fazer uma teoria efetiva para bósons de Wilson, eu tenho que implementar a simetria de tal maneira que as interações são derivativas. Esse é o ponto.